Olá, viva! Sejam bem-vindos ao The Talk and Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje recebemos Cíntia Camerim. Ela é de São Paulo, vive no Brasil e é terapeuta multidimensional, criadora da mesa quântica celestial e uma voz ativa na transição planetária. Com uma trajetória marcada pelo despertar da mediunidade ostensiva e pelo contacto com inteligências estelares, a Cíntia dedica-se a auxiliar pessoas no seu despertar espiritual, a conectarem-se com as frequências da nova Terra e participa ativamente no processo de harmonização energética da Terra, apoiando a regeneração planetária. Seja muito bem-vinda, Cíntia. É mesmo uma imensa alegria recebê-la aqui no The Talk and Talk Zone. Estou muito feliz por estar connosco e, pelo que sei, é a primeira vez que participa num podcast em Portugal. Por isso, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Eu estou muito feliz, agradeço, Filomena. Obrigada mesmo pelo convite. Já vou pedir desculpa pelo sotaque, ainda mais eu que tenho bem esse sotaque de São Paulo, do Brasil, que arrasta um pouquinho. Então, qualquer coisa me manda falar mais devagar, que aí eu falo, tá bom? Me perdoe, pessoal. Não. Ora essa, nós conhecemos todos os sotaques. Este canal de lusofonia, não só em Portugal, mas também nos povos africanos, o Brasil tem feito realmente esse trabalho incrível e por isso vamos entender bem, com certeza. Seja muito bem-vinda, temos o nosso coração, os nossos braços abertos. Eu estou feliz junto, de verdade. E Cíntia, eu gostaria que falasse um pouco do seu percurso. Quando é que a mediunidade se começou a manifestar? A Cíntia vem de um background profissional no mundo corporativo, como advogada, por isso gostaríamos de saber assim um bocadinho como é que tudo se manifestou na sua vida até aos dias de hoje, como é que alguém com uma mente racional, não é, faz a ponte, faz a mudança para canalizar seres multidimensionais, como é que foi o seu processo? Olha, não foi um processo fácil, tá? Eu sei que todo mundo às vezes pinta o despertar um pouquinho com aquela trajetória no caminho dourado, cheio de unicórnios, flores, aquele negócio leve. O meu não foi tão leve, acho que muito por conta da minha resistência, do meu processo que é muito mental, mas o meu processo, esse processo até de expansão espiritual, realmente, ele passou por muitas fases, até eu chegar no que eu sou hoje, no que eu estou hoje, e aí no que eu posso me tornar um dia. A minha mediunidade, ela foi muito ativa quando eu era criança. Na minha infância, eu tinha uma mediunidade bastante ostensiva, de conversar, de ver, de falar, de trocar experiências com consciências que nem estavam ali. Eu não conseguia diferenciar muito o que era um espírito do que era uma pessoa encarnada nessa fase. Era até curioso, porque, para mim, todo mundo aprendia nessa escola depois da escola, porque eu ia para a escolinha, né, ali de manhã, e depois eu continuava conversando com professores, em geral. Então, para mim, aquilo era natural. Só que eu, Cíntia, eu vim de uma família muito católica, muito religiosa, tanto que depois que eu passei ali pelo jardim de infância, eu fui estudar em colégios católicos, colégio de freiras, de padres, e então, quando eu comecei a perceber que aquilo que eu via, que aquilo que eu percebia, não era palpável, só eu estava vendo, aquilo me gerou muito medo mesmo. Então, eu comecei, meu primeiro contato com a espiritualidade, com uma parte de consciência, foi o medo. De falar, e agora? Eu, criança ali, porque isso foi entre uns 7, uns 10 anos, mais ou menos, que eu dei a primeira grande bloqueada na mediunidade, e isso bloqueou. Eu parei de ver. Literalmente, eu parei de ver tudo aquilo que eu via. E eu continuei o meu percurso até eu virar adolescente, quando eu estava por volta de uns 13 anos de idade, eu tive um problema de saúde.
Só que esse problema de saúde me deixou muito transtornada, sabe? Porque eu era, sabe aquela boa moça? Sim. A boa filha, boa aluna, eu sempre fui um pouquinho bocuda, tá? Isso daqui eu não vou mentir para ninguém, não. Eu sempre fui um pouquinho sapeca, mas eu era aquela pessoa que sempre teve muita disciplina. Então, Sim. eu era uma pessoa respeitosa, eu era disciplinada, eu ia na missa todos os domingos, eu fazia toda a minha trajetória de ser uma boa pessoa, só que mesmo eu sendo uma boa pessoa, eu estava passando por um problema muito complicado. E Uhum. aquilo me gerou, acho que uma angústia, uma revolta, sabe? Sim. E quando eu fiquei nesse processo, eu questionei, eu acho que eu fui muito indigna, até eu falo que eu até blasfemei um pouquinho, eu peço perdão até hoje por conta desse processo, mas eu falei, é tudo mentira. Isso que a gente estuda, que a gente vê, toda essa parte, não existe. Se existe mesmo, se existe um anjo, por que eu não vejo? Só que eu fui fazer essa pergunta desse Sim. jeito, com o coração assim, ó, aberto no limite, Uhum. de uma criança que tinha bloqueado a mediunidade e não lembrava exatamente, sabe? Sim. E aí foi o primeiro grande contato, que foi com o que eu chamo de anjo, que foi essa frequência muito forte Sim. de luz, que é um ser que me acompanha até hoje, eu chamo ele que é o meu anjo da guarda, né? Eu acabei adotando essa nomenclatura, e foi algo que foi muito forte para mim, muito forte. Foi um pouco uma mistura de alegria, de valor, de amor que eu tive naquele momento, e ao mesmo tempo de vergonha por ter sido tão injusta, sabe, com a Era uma espiritualidade. adolescente, não é? É normal Eu sentir. acho que eu misturei tudo, eu entrei em estado de graça e de desespero no mesmo momento. E energia de anjos, em geral, elas são muito intensas, sabe? É aquela presença da luz que você fala, nossa, não tem como duvidar disso. Isso para mim foi muito forte. Eu acho que aqui foi a minha grande mudança de trajetória. Porque eu, até então, eu era uma pessoa extremamente religiosa, mas eu não era uma pessoa de muita fé. Uhum. Eu criava o processo, eu acreditava, mas eu não confiava. E estar ali naquele momento foi o grande despertar da minha fé, o grande despertar da minha confiança. E eu agradeço até hoje por ter podido passar por isso. E quando essa presença veio, ele falou assim para mim: fala o que você quer. E aí eu fiquei muito emocionada, e na hora que eu fiquei emocionada, eu não consegui pedir a minha cura. Eu esqueci, porque é uma presença tão grande de amor, que sabe quando você não lembra nem o que você quer pedir? E aí, nessa época, eu lembro que eu pedi assim, me ensina a servir. Me ensina a servir. Foi o que eu pedi. Uhum. E isso foi passando. Na época, depois, a minha mediunidade continuou mais bloqueada, mas aquela sensibilidade energética, sabe? Se Sim. você sentir energia do ambiente, energia de alguém, voltar desgastado, parece que alguém te bateu no caminho, você volta, parece que sugou toda a tua energia. Isso era muito forte em mim durante todo esse meu percurso da minha vida. Só que essa presença sempre ficou perto de mim, como um grande aconselhador, como um grande protetor. E a gente foi criando intimidade e a vida foi passando, eu fui continuando. Ainda falei que na época eu não estava pronta para ser médium, porque eu era adolescente. Sabe o que eu queria? Eu queria ter uma vida normal. Claro. Normal, Eu não quero eu queria ir para a escola, eu esta queria idade. estudar, eu queria prestar vestibular, eu queria ter amigos, eu queria ir na festa com os meus amigos, eu não queria conversar com o espírito, eu queria ter uma vida normal. E isso foi muito respeitado também por eles. Tirando alguns dias que desequilibravam um pouco, em geral, era uma mediunidade bastante controlada. Foi passando o tempo, eu fiz meu vestibular, fiz direito, me formei advogada, estava lá já feliz, advogada, trabalhando. Isso foi em 2004, mais ou menos, eu me formei em 2002, isso, quando foi em 2004, a minha mediunidade descalibrou completamente, completamente. E aí, tudo aquilo que eu tinha de sensação energética, eu comecei a ver de novo. Então, eu via espírito, eu via obsessor, eu via seres esquisitos, eu via sombra, eu via coisa colada nas paredes. Era um negócio que ficou assim insustentável, ficou assustador. Só que na época eu ainda era pessoa muito católica, eu ainda ia na missa todos os domingos. Eu tenho um carinho muito grande até hoje
pela cultura, sabe, pelo católico, por algumas figuras ali. Eu acho que independente de eu expandir a minha espiritualidade, aquilo que me formou ainda vive no carinho do meu coração, sabe? E na época eu saí do trabalho e eu passava mal, eu entrava num prédio assim, eu passava mal todo santo dia. E aí eu não aguentava mais aquilo, eu corri pro padre. Falei, padre, o padre que me conhecia desde criança, que já sabia que eu tinha meus acessos estranhos, né? E aí eu falei para ele, padre, tá acontecendo isso comigo. Aí ele falou, senta aqui, filha. Eu falei, tá bom. Eu sei que ele entrou, ele pegou um livro, ele fez uma oração para mim, ele falou assim, um negócio que era um livro diferente, não era a Bíblia, tá, gente? Eu não sei até hoje que livro é, tenho medo de perguntar para ele, eu acho que ele nunca me contaria mesmo assim. E aí ele falou assim para mim, pode ir trabalhar amanhã, você não vai sentir mais nada. Eu falei, tá bom. Literalmente, eu entrei assim pela porta, sabe quando você já entra meio apreensiva, que você fala, ai meu Deus, lá vou eu ver todas as coisas horrorosas novamente. Eu entrei, não senti mais nada, não senti aquele desgaste que eu sentia. Sim. Nesse dia me deu um estalo que eu falei assim, eu preciso aprender. Tá na hora de eu aprender a lidar com isso que eu tenho, porque eu não posso ser escrava desses impulsos o tempo inteiro, abriu, fechou, e principalmente eu não posso me desgastar tanto, porque quando abria de uma forma muito intensa, dessa forma muito impositiva, eu me sentia muito mal, era como se eu tivesse sempre drenada, sabe? A sensação que eu tava que eu era sempre drenada. Eu desmaiava, era um negócio muito intenso, assim, para mim. E aí, o que eu fiz? Falei, tá bom, eu vou abrir a minha mente, eu vou estudar. E aí, eu fui a pessoa mais curiosa, porque eu sou uma criatura curiosa. Eu fui a pessoa mais curiosa que vocês podem imaginar. Eu fui estudar energia, fui fazer reiki, estudar radiestesia, eu fui estudar de tudo um pouquinho, eu queria entender. Bom, quanto mais eu entendia de energia, quanto mais eu entendia até um pouco desse mundo invisível, né, que é invisível para os outros, para mim ele era um pouquinho mais visível, eu me sentia mais à vontade, eu me sentia mais confiante, aquilo já não era tão distante para mim. E eu comecei a conseguir controlar até a minha própria energia. Então, de uma pessoa que desmaiava em lugares cheios, eu ia e simplesmente não sentia mais aquele desgaste, aquele impulso, e foi ficando prazeroso. Só que eu não estava pronta ainda para ser 100% médium. Eu ainda não queria, tá? Por isso que eu falo, meu processo foi bastante resistente. Aí, ali de 2002 até mais ou menos 2010, eu passei esse tempo todo estudando, mergulhando, trabalhando como advogada. Então, eu fui para o mundo corporativo, trabalhei em mercado financeiro, jurídico de mercado financeiro, aquela coisa bem pragmática mesmo. Fui fazer pós-graduação, eu amava no começo, mas depois eu já não amava mais tanto. Quando chegou em 2010, eu tive o meu primeiro contato com um ser multidimensional. Foi a primeira vez que eu via um ser com uma roupagem diferente daqueles que eu via usualmente na Terra. Ele não parecia humano, ele parecia um ET. E hoje eu sei que ele é um arcturiano. Na época, a primeira vez que eu vi, eu não sabia. Então, a primeira reação que eu tive foi correr para o psiquiatra. Eu pensei, agora eu pirei. Agora eu pirei de vez, porque não basta eu conversar com seres que o invisível, acreditar em energia. Agora eu estou vendo ET. Então, me deu uma ansiedade, assim, na época, e foi muito curioso, porque eu lembro até hoje, todas as vezes que eu fui no psiquiatra contar desses seres, eles falavam assim para mim, mas o que essas vozes te dizem? Sim. E aí eu explicava para eles o que eles estavam me ensinando, me explicando. Ele falava, não, tudo bem, você só está médico. Você não está maluca completamente do jeito que você está imaginando. Fantástico. Só que quando veio esse ser arcturiano, mudou completamente a minha vida. Completamente. Acho que foram os meus dois grandes marcos. Assim, o contato que eu tive com o meu anjo e o contato que eu tive com esse mentor foi quando mudou completamente a minha vida. Porque o anjo me ensinou a ter fé, a ter confiança. O arcturiano, ele me ensinou a expandir até a minha própria crença, a soltar muito dos meus preconceitos, a soltar muito dos meus medos. Porque era o que ele sempre falava, solta a roupagem, isso que eu tô é uma roupagem, isso que você é uma roupagem. Não é a essência do todo, não é a essência da alma. E ele foi me ensinando, me orientando para estudar cada vez mais sobre esses seres multidimensionais,
Quando eu tive depois do primeiro contato com ele, eu comecei a ter contato com outros mentores também com essa roupagem diferente que eles têm. Então, depois do arcturiano, aí já veio o felino. O felino eu tive muita dificuldade para aceitar, porque eu achava que eu estava vendo um Thundercat. Não sei se vocês lembram desse desenho, que aqui no Brasil é famosíssimo na minha infância. Então, na época que eu comecei a ver, eu falei, nossa, estou com um arquétipo da minha infância na cabeça, estou vendo um Thundercat. E aí, isso foi expandindo, e cada vez eu fui vendo outros, fui vendo mais. E aí eu fui expandindo ainda mais a forma de estudar. Não só aquilo que era palpável da nossa Terra, mas toda uma percepção externa sobre energia, sobre sistemas de energia, sobre uma visão de mundo mesmo. Eu acho que aqui a grande mudança foi o meu anjo me levou para dentro, para eu aprender a ser uma pessoa melhor. O arcturiano, ele me levou para o coletivo, para eu aprender a ser uma melhor para o todo. Então, eu precisei passar pelo meu processo pessoal para conseguir olhar mais para o coletivo também. Quando eu comecei a ter uma visão muito mais do coletivo do que individual, todos eles se aproximaram. E não era, nossa, só você que tem ET, não, todo mundo tem, tá? Eu não vou... Eles estão disponíveis para todo mundo pode ter contato e mentores nesse sentido, e eles ensinam exatamente, é o que eles começaram a me ensinar, valores primordiais que a gente esqueceu, principalmente amor, respeito, gratidão. E eu ainda coloco muito na empatia, porque esses seres vivem muito na empatia e na gentileza, na generosidade também. Então, você conviver com mentores que todos os dias eles tentam alinhar o teu comportamento, o teu trabalho, para que você se torne uma pessoa que tenha mais amor, mais respeito, mais gratidão, mais empatia, muda completamente a vida da gente. E eu ali com eles, de 2010, aí eu comecei a me jogar, e aí a minha vida corporativa não começou a fazer mais tanto sentido. Tanto que de uma advogada tradicional de contencioso, eu falava, eu quero cuidar de gente. Aí eu comecei a ir para recursos humanos, e eu comecei a tentar fazer outras migrações dentro do corporativo ainda, até que chegou um momento que eu entendi que o corporativo não fazia mais sentido para mim. Foi quando eu tomei coragem, depois de um longo processo de aceitação, para conseguir me jogar e fazer aquilo que a minha alma chamava, sabe? Que meu coração sempre chamou, que foi aquilo que eu pedi para o meu anjo, ele me ensina a servir. Eu pedi para ele lá atrás, quando eu tinha 13 anos, depois quando eu tinha 36, que eu aceitei que eu tinha que fazer isso realmente. E aí, desde então, desde essa época, eu estou nessa vida, descobrindo cada dia mais com eles, trabalhando cada vez mais com eles e tentando lembrar cada pessoa de que eles também estão juntos, sabe? Levar essa palavra de como a vida fica mais fácil quando o nosso olhar sobre a vida é alterado. Como a gente atrai coisas melhores quando a gente consegue ter sentimentos e vibrações melhores. E aqui nós somos muito poderosos, nós que somos humanos, nós temos um poder muito grande de mudar a nossa realidade. E eles me ensinam isso a cada dia, assim que eu parei aqui. Obrigada, Cíntia, muito obrigada. Assim, já para começar, já com esta inspiração toda, não é, do seu processo, de um passo a passo, todos os desafios, dos medos, dos receios, tudo isto faz parte, não é? E obrigada por partilhar, porque muitas pessoas estão nesse mesmo processo de conversão profissional para uma outra área, para uma outra situação, e realmente escolher muitas vezes o caminho do coração é muito... é muito... É difícil. Sim. E você sabe que é engraçado? Todo mundo fala, foi fácil, você tomou a decisão de um dia para outro. Não, eu lembro até hoje que, assim, pouquíssimas pessoas da minha vida sabiam que eu era um médium. E que eu via seres e conversava com eles e tinha esse acesso, porque hoje eu vou falar a verdade, eu tinha vergonha de falar, eu não queria parecer esquisita, sabe? Eu não queria parecer mais maluca do que eu já era, vendo a vida com um olhar diferente. Então, eu não contava para as pessoas. Muitas pessoas só foram descobrir depois que eu decidi me expor realmente, até em rede social, amigos meus, amigas antigas. E nesse processo de trocado corporativo, eu vou ser muito sincera com vocês, eu não tinha coragem. Não tinha, porque eu tinha
principalmente aqui para mim, que aqui no Brasil, era assim, para mim era como se eu tivesse investido uma vida numa carreira. Exigiu muita formação, muito investimento, exigiu uma entrega, anos de estudo, de pós-graduação, de MBA, um investimento financeiro, para você chegar e falar assim, eu quero largar isso tudo e começar do zero para seguir um chamado do meu coração, independente, o meu foi para a espiritualidade, mas às vezes a pessoa sente isso para arte, sente isso para um trabalho voluntário, sente isso para milhares de outras opções. A gente fazer mudanças drásticas de carreira são muito sensíveis. E eu lembro até hoje, quando a semana que eu saí do meu primeiro banco, tá? Que eu vou contar esse processo que é engraçado para vocês. Eu ia chorando, eu fui a semana inteira, assim, de segunda até sexta-feira, chorando. Eu pegava mais ou menos 1h30 de trânsito para chegar no meu trabalho. E aí, eu ia todos os dias, essa 1h30, junto com os meus mentores, falando com eles. Eu preciso encontrar o meu rumo, me dar um sinal, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho mais que estar nesse lugar, eu não tenho mais que estar nesse lugar, me tira daqui, desse jeito, eu pedi desse jeito, me tira, me leva para o lugar que eu tenho que ser, eu não tenho mais que estar aqui, chorando. O que aconteceu? Eu fui mandada embora. Teve um corte. Aí, quando eu fui mandada embora, eu fiquei desesperada, que eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu mandei currículo como advogada. Entrei numa outra vaga semelhante, num outro banco que eu já tinha trabalhado, numa outra instituição financeira. Assim, isso numa questão de um mês, eu já estava praticamente sentada na outra vaga. E aí, quando eu sentei na cadeira e fui começar de novo, eu falei assim, nossa, Cíntia, que vergonha de você ser uma impostora. Uhum. Não é aqui que mora teu coração. O que você está fazendo para fazer a mesma coisa, sabe? O mesmo trabalho, não é isso que você quer fazer. Você não estava chorando? Eu me senti tão mal. E comecei a sessão resmungo, reclama com os mentores novamente. Fala, não tenho que estar aqui, o que eu tenho que fazer? Abra meus caminhos. A vaga que eu entrei, ela foi cortada, foi extinta. Ou seja, foi mandada embora de novo. Ou seja, foi sempre respondida às suas... Chora tanto que toma o que você está pedindo, né? Exato. Aí, a maluca, o que ela fez, né? Porque eu não queria, tá vendo? O meu processo não é simples, meu processo é enraizado, né? Mandei currículo novamente. Fui para outro processo seletivo de uma outra vaga, era para uma empresa grande de prestação de serviço, para ser gerente jurídico. Aí eu recebi a proposta, foi a primeira vez que eu tive coragem de falar não. Que aí deu para eu respirar, já estava me sentindo impostora, ia ser impostora de novo, sabe? Aí eu consegui falar não, e aí quando eu falei não, me deu até uma culpa, que eu falei, e agora? Eu estou seguindo o meu chamado, porque eu sei o que eu não quero fazer, mas o que eu quero fazer? Eu não sabia. Uhum. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Sou muito sincera com todo mundo. E aí eu fui até... Aqui a gente tem umas feiras de empreendedor, que é onde tem um monte de oportunidade de negócio, de franquias, o que você pode montar, com o que você pode trabalhar. Eu fui numa dessas feiras, passei o dia inteiro andando na feira, eu olhava tudo e falava, mas não é isso que eu quero fazer. Mas não é isso que eu quero fazer. Voltei quase chateada para casa, e os mentores observando esse meu surto, né? Acho que eles pensam, nossa, como essa daqui é devagar, por que a gente tem que cuidar dela, sabe? E aí eu, dentro dessa lentidão toda, eu lembro que eu sentei com eles, assim, conversando, eu falei, ai, sabe o que eu queria mesmo, assim, o que eu me sentiria bem, de verdade? Cuidando de pessoas. Eu queria cuidar das pessoas. Acho que eu queria ser terapeuta, eu falei desse jeito para eles. E eu já estudava muito, eu já trabalhava com radiestesia, mas assim, para mim e para as minhas cobaias, sabe as pessoas mais próximas, que aceitavam? A amiga, minha mãe, coitada, minha mãe é a cobaia oficial de tudo que eu trago. E aí, me ligou uma senhora, que era amiga de não sei quem, que me conhecia, e falou assim para mim, falou, olha, Cíntia, eu sei que você faz radiestesia, você não quer trabalhar para mim? Quanto que você cobra? E eu pensei, nossa. E aí eu falei, tá bom, eu quero. Ai, que bacana. Pensei, que delícia, né? Vou fazer. E aí foi a primeira pessoa que eu realmente atendi como terapeuta. E o problema dela era um problema que foi super simples de resolver, era uma questão de uma harmonização que precisava. Só que essa senhora, ela me indicou mais um monte de gente. Sim. A família inteira. E foi assim que eu comecei a me jogar para trabalhar realmente com radiestesia, com esses processos quânticos, até que depois de um tempo eu acabei canalizando
uma mesa, que é a mesa que eu uso até hoje, que é uma mesa que tem uma base de radiestesia radiônica, mas com a influência também dessa egrégora espiritual que me apoia. Seria o quê? Fraternidade Branca, os anjos e arcangelinas, a Federação Galáctica da Luz e principalmente Arcanjo Miguel e Arcangelina Fé, que eu tenho tanto carinho. E aí nasceu essa ferramenta que eu trabalho hoje, que eu trabalho até hoje, que eu pretendo continuar trabalhando por muitos anos, porque eu sou apaixonada por ela, e assim que eu me julguei, até que deu tempo de eu ter coragem de contar para todo mundo que eu via ter. Ok, obrigada, muito obrigada. Como é que foi a reação assim, do círculo social mais próximo, familiares, amigos? Como é que reagiram, não é, a essa Olha, mudança? teve de tudo um pouquinho. Teve de tudo um pouquinho, assim, teve uma parte das pessoas que eu convivia que não aceitaram bem, acharam realmente que eu estava com algum tipo de transtorno, inclusive se afastaram. Essas pessoas, é engraçado porque depois de tanto tempo, muitas delas acabaram voltando, então a gente vê até como as coisas são cíclicas, a vida segue um ciclo. A minha mãe é uma pessoa que é extremamente amorosa. Então, a minha mãe é daquela, você tá feliz? Não está sofrendo, não está fazendo ninguém sofrer, então eu vou te apoiar. Não estou entendendo nada do que você está falando, mas eu vou te apoiar. O restante da minha família ficou um pouquinho para trás, porque é um assunto muito diferente, mas o que eu acho que foi muito engraçado esse processo com a minha família, me ensinou muito também, até do que os seres me ensinam. Porque a partir do momento que você tem essa coragem de mudar, você também tem que ter coragem de lidar com as críticas, com a ingratidão, com os embates que a gente tem no dia a dia. Só que quando a gente muda amorosamente, essa mudança amorosa também carrega isso para dentro do nosso coração. Então eu me coloquei num processo de eu tinha que respeitar a crítica deles, porque era o ponto de vista. Eu estava saindo completamente do script. Ninguém quer de uma hora para outra falar, olha, a minha fé foi expandida e agora eu converso também com seres multidimensionais, eu quero usar isso para ajudar pessoas. É difícil para as pessoas no meio tradicional aceitar. Então, a minha família foi passando por um processo também, e aqui me deu muita percepção até de como a gente lidar com algumas situações. Porque, por exemplo, eu amo a minha família, e eu sei que a minha família me ama. Eu não preciso ficar o tempo inteiro nesse ponto de embate com eles, que é o quê? A minha percepção do invisível, a forma como eu enxergo a minha fé, a minha espiritualidade, que é diferente da forma que eles enxergam a fé e a espiritualidade deles. Mas, em compensação, quantas coisas boas a gente tem que nos une? A gente tem memórias bacanas que nos unem. A gente tem paixões, por exemplo, eu adoro cachorro, a minha família também adora animais. Olha que coisa bacana que a gente tem em comum. Para que eu preciso entrar no ponto de atrito? Por que eu não posso levar a conversa e a convivência para os pontos de sintonia? Então, até esse embate com a família e com os amigos se tornou, de uma certa forma, leve por conta disso. E eu tenho um jeito meu também que é meio alegre, né? Eu acho que conviver com eles me alegra. Então, recentemente até eu tive um encontro com uns amigos meus de faculdade, e foi muito engraçado, eles falaram assim, poxa, você já via em espírito com a gente? Eu falei, não, vocês não estão entendendo, estou vendo um agora, está atrás de você. Sabe fazer essa piada e a gente conseguir se divertir com isso, não precisa entrar no embate, pegar as memórias amorosas, aquilo que você tem de alegre com as pessoas, e tem essa capacidade de rir de si mesmo, de levar a vida com leveza. Porque senão a gente vira sempre o combatente, sabe? Imagina se eu chegasse para todo mundo e falasse assim, você tem que acreditar, eu estou vendo um ser multidimensional. Não adianta, porque espiritualidade, despertar, essas transições, é a experiência de cada um. Para cada um vai ter um sabor. E é esse sabor, esse sentimento que define a realidade. Eu falo que não tem uma realidade fixa, não tem uma realidade que ela seja inalterável. É o sabor de cada um, é o como ele sente aquela situação, como ele percebe aquela situação. Porque a forma como ele percebe é a forma que é real para ele. Então,
estar até com esses seres, eu consegui aprender muito mais sobre isso também. Uhum. Claro, obrigada, Cíntia. E uma história realmente muito recheada de todo esse movimento, não é, interno, na relação com o seu contexto, com o seu ambiente. Agora vamos mergulhar assim no cosmos, pode ser? Pode, onde vocês quiserem. Então vamos lá, Cíntia. No fundo, ou na sua perspectiva, quem somos nós, além deste corpo físico e deste nome, desta identidade? Como é que a Cíntia definiria quem somos nós, seres humanos? Para mim, nós somos pedaços de Deus, pedaços da fonte, centelhas divinas. Na minha percepção, tudo é energia. Então, dentro desses estudos, desse entendimento todo que eu tenho, nós estamos, assim, numa energia um pouquinho mais condensada, porque estamos vivendo essa experiência da matéria. Mas nós viemos da fonte, nós viemos de Deus. Então, essa luz, essa vibração, essa energia está dentro de nós. Nós que somos humanos, nós estamos passando por um nível de experiência, todo esse nível até de transição planetária, de despertar, que é uma experiência de aprender a ser um co-criador, de ser responsável pela própria frequência, pela própria energia, pelo próprio mundo, e dessa integração com o coletivo. Então, para mim, nós somos centelhas divinas. Todos somos divinos, todos somos parte de Deus, todos somos parte do universo. Então, ter esse olhar é bacana, porque você vê o quão grandioso é o outro também, porque o outro é Deus. É uma parte de Deus. Até aquela pessoa que a gente não gosta muito, às vezes, é uma parte de Deus. Então, ela pode se aprimorar para chegar mais perto de Deus. Para mim, é essa percepção que eu tenho. Claro, mas Deus não joga os dados, ou seja, nós nascemos, existe um projeto, não é? Um projeto de vida, Sim. existe todo não somos frutos do acaso. Não, não somos. Nós somos uma criaturinha muito programada, na verdade, para passar por uma experiência muito importante. Dentro dessa... Peraí que eu estou prendendo meu cabelo, porque eles chegam muito perto, eu vou ficando com calor, tá, gente? Me perdoa. Dentro dessa visão, vamos colocar dessa forma, que é multidimensional que eu tenho, antes eu não entendia dessa forma multidimensional, eu entendia muito como alma, né, que seria o espírito, e o corpo físico, aquilo que a gente está quando não está encarnado, e aquilo que a gente está quando está no corpo físico. Mas dentro dessa percepção que eu tenho, a gente trabalha muito com a percepção de multidimensionalidade, que seria o quê? A experiência em vários níveis de consciência, em várias dimensões, que podem ser físicas ou não físicas, dentro do que seria o mesmo processo, o mesmo momento, que não olhando o tempo de uma forma tão linear quanto nós olhamos. Então, dentro dessa percepção, nós fomos criados como o quê? Como que seriam mônadas, que seriam uma unidade. Essa unidade essencial que seria uma parte da Cintia, uma parte da Filomena, uma parte de todos nós. Essa mônada, ela derivou diretamente de Deus, mas ela ainda não é Deus em sua essência, ela ainda não aprendeu a ser Deus, ela ainda não aprendeu a vibrar, decidir e expandir como Deus. Então, o que essa mônada tem que fazer? Se aperfeiçoar. Como que ela se aperfeiçoa? Se dividindo em fractais, que seriam pedaços daquela unidade original, que é a mônada, e cada uma dessas fractais acaba indo para um lugar do universo, viver uma experiência dentro de um nível de consciência diferente. Então, nós que estamos aqui, nós somos uma fractal muito importante da nossa mônada. Por quê? Nós decidimos viver uma experiência dentro de uma realidade como uma fractal humana, que tem que passar por essa transição de terceira para quinta dimensão, exatamente para aprimorar. Só que tem coisas aqui que a gente só consegue aprimorar nesse nível de consciência. Por exemplo, aqui nosso tempo é linear, tem começo, meio e fim, né? Presente, passado, futuro. Como que a gente trabalha até a impaciência? Ou como a gente trabalha até um desapego com memórias, a não ser que a gente esteja nesse tempo linear? Sim. Como que a gente trabalha a dualidade, sabe? De quando a gente
tem a mesma energia que a nossa virtude, também às vezes é a mesma energia da nossa sombra. Só que quando a gente está na intensidade dessa dimensão, é onde a gente consegue trabalhar muito dessa dualidade e entender para onde você quer fluir de uma forma mais harmônica. Você quer fluir mais para a sua luz ou você quer fluir mais para a sua sombra? Como que a gente domina os nossos impulsos? Em resumo, só na dualidade, só aqui na matéria, porque em dimensões que é puro amor incondicional, a gente não vai ter um impulso de uma raiva, a gente não vai ter um impulso de um ciúme, a gente não vai ter um impulso de uma inveja, a gente não vai ter um impulso de abandono, porque lá só tem amor. Como que a gente vai trabalhar isso lá? Então, nós que estamos aqui, é um planejamento que é muito estruturado, porque permite que a nossa mônada, nosso eu, se aprimore mais rápido, porque vive uma densidade que talvez outros locais não tenham. Então, é um planejamento que é muito importante, e a nossa experiência daqui é muito importante, porque aqui literalmente a gente consegue vivenciar os sentimentos também através dos nossos sentidos. A gente aqui, né, nessa dimensão, nós temos sentidos, né? Então, onde mais a gente consegue experimentar tudo isso? É como se as nossas células todas estivessem alinhadas à nossa energia, ao nosso sentimento, aos nossos sentidos. Então, é uma experiência muito rica, muito planejada e de muito valor. Eu sei que às vezes a gente está aqui humano e fala assim, nossa, os seres multidimensionais estão lá na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na 12ª dimensão, nós somos, sabe, a sucata do universo. Muito... Quem já não teve essa percepção? Mas é o contrário, eles não nos percebem dessa forma. Porque, primeiro, que eles têm essa percepção da unidade, de que somos todos uma parte do todo. E segundo, que essa experiência tem tanto valor quanto qualquer outra experiência. É a roupagem que nós estamos nesse momento. E por isso que essa experiência ela tem que ser vivida e tem que ser honrada. Porque quanto mais a gente vive, mais a gente aprimora as nossas virtudes. Então, mais a gente se aproxima da fonte, mais a gente se aproxima de Deus, que é o processo de evolução que nós todos temos que fazer. Okay. E onde é que fica o livre-arbítrio nessa existência tão programada, não é? Tão estruturada e também assistida de alguma forma, porque os seres estão aí para apoiar. Onde é que fica o livre-arbítrio? Eu acho que ele fica em todos os lugares, tá? O que eu percebo do livre-arbítrio? O livre-arbítrio é um grande fator importante dessa experiência, e é uma regra universal também. Seres de luz não interferem no nosso livre-arbítrio. A gente tem algumas programações iniciais que são discutidas, decididas, executadas daquilo que a gente vai experimentar, mas aquelas nossas decisões primordiais, seres de luz em geral, eles não interferem. Eles podem aconselhar, inspirar, mas eles não interferem. Então, aqui, por isso que aqui o nosso livre-arbítrio é a nossa grande ferramenta de experimentar ser Deus. Por quê? Porque o livre-arbítrio é o que nos permite experimentar a responsabilidade das nossas ações, a responsabilidade dos nossos atos, a responsabilidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E o livre-arbítrio é uma lei universal. O que acontece? Seres da sombra, às vezes, eles tentam invadir um pouquinho o nosso livre-arbítrio, mas seres de luz, eles respeitam. Tanto que um anjo, um ser multidimensional, eles não podem, às vezes, interferir ou até nos ajudar, que você fala assim, eu quero uma orientação, preciso, eles não podem dar se a gente não permitir. Eles ficam próximos, eles nos apoiam, eles vibram uma energia para que a gente consiga, então, nós precisamos da permissão, é o maior respeito do livre-arbítrio. Mas eu acho que, às vezes, a gente se dói naquela parte do livre-arbítrio daquilo que foi pré-programado. Então, às vezes, a gente nasce numa família que a gente programou, a gente entra num relacionamento que a gente programou, que às vezes não é aquele que a gente quer estar. Mas onde entra o nosso livre-arbítrio é como passar por essa situação. Às vezes não é o que passar, mas o como passar. Então, por exemplo, para eu nascer no Brasil, teve uma programação. É o país mais fácil do mundo? Muito pelo contrário, é um país muito difícil de se morar. Mas o como eu posso experimentar a vida aqui é o meu livre-arbítrio. O como eu posso olhar para aquilo que tem de melhor, o como que eu posso ajudar aquele local a melhorar.
Porque não adianta a gente usar a nossa pré-programação, às vezes, como uma desculpa só de sofrimento, que a gente faz isso. Ai, não nasci com esse pai, com essa mãe. Os meus, tirando a minha mãe, não. Minha mãe, sempre foi uma mãe brava, mas ela sempre foi uma mãe linda. Mas o resto da minha família é muito brava. Imagina, eu vou o resto da vida agora brigar, reclamar e me doer com aquilo. Qual que é o meu livre-arbítrio? Olhar para eles de uma forma diferente e aprender a conviver com eles de uma forma diferente. Como eu passo por essa relação, como eu passo com a relação com os meus pais, com meus avós, com os meus tios, com a minha irmã, isso é escolha minha, porque o que já foi programado é estar com eles, mas o como fazer isso, aqui vive o nosso livre-arbítrio, e aqui a gente tem plenos poderes de realmente deixar a nossa vida, a nossa existência melhor. Ok. Livre-arbítrio, portanto, É uma total regra inviolável, a gente tem que respeitar. Responsabilidade na tomada de decisões, portanto, é realmente nossa. E para isso cá estamos, não é? Para esta estadia incrível neste planeta. Que traz Nós temos que ser responsáveis pelo nosso planeta e pelo nosso coletivo. E eu acho que a gente está exatamente nesse processo de transição. Por isso que é tão doloroso. Porque tudo aquilo que a gente vê no outro, de uma certa forma, vive na gente. Eu costumo brincar, eu tenho um grupo que é o grupo do Claridade, né? E o pessoal fala, que a gente é cheio de defeito. Eu falo, gente, o de vocês eu tenho todos. Então não adianta a pessoa falar, eu tenho isso, eu falo, isso aí eu tenho também. Eu vim com kit sombra completa, sabe? Acho que eu fiz o checklist, dá para eu fazer um tique em todas elas. Mas toda a nossa sombra é a nossa luz também. E todas as vezes aquilo que a gente enxerga de sombra em alguém é uma sombra que talvez esteja manifestada em nós, ou é uma sombra que talvez esteja nos lembrando da nossa luz. Às vezes a gente olha e fala, nossa, essa pessoa é agressiva. Mas a agressividade é só uma polaridade, às vezes, do impulso de ação. A pessoa tem uma capacidade de agir, de tomar decisões, de proteger, de guardar, às vezes, muito intenso. Só está despolarizado, está pendendo mais para um lado que seria mais negativo. Então, o que a gente tem que fazer? Começar a olhar isso dentro da gente também. Isso existe em mim? Como que eu estou reagindo também a isso? Como que eu consigo me comportar e me posicionar de uma forma diferente? Porque quando a gente começa a conviver com esses seres de outras dimensões, eles têm muito clara essa visão do outro. Então, por que eles nos ajudam? Porque eles sabem que nós somos uma parte deles também. Que nós somos uma parte do todo. E enquanto tiver desequilíbrio, o todo não está em harmonia, o coletivo não está em harmonia. E a gente tem que trazer esse olhar para nós, sabe? Enquanto a nossa sociedade estiver ruindo, enquanto ainda tiver dor, ainda tem trabalho a ser feito dentro de nós e de nós com aqueles que são mais próximos daquilo, de onde nós estamos. Esse olhar do livre-arbítrio de responsabilidade é um pouco cansativo, até que você fala, ai meu Deus do céu, agora não tem mais um final de melhora, não para nunca, não para nunca, tá? A gente sempre pode melhorar. Sim, ou seja, no fundo a consciência é algo, eu ia dizer imortal, não sei se é bem este o termo, mas eterno, portanto em constante, não é? Em constante expansão, é um movimento, é o que nós conseguimos perceber. É isso. Não. Sempre expandindo cada vez mais. Porque é o que a gente fala, né? O corpo morre, a alma não. O espírito não morre, o espírito é eterno. E passando cada vez por outras experiências, por outros impulsos, é como se a gente estivesse sempre entrando em infinitas possibilidades de se melhorar. E aí, você trazer esse olhar para o dia a dia ajuda no dia a dia, me ajudou também muito, sabe? Porque às vezes eu sou uma pessoa que uma das minhas sombras é ser ranzinza. Sabe, bobeou, resmunga, reclama, fala, ai meu Deus do céu, coisa horrível, e fica presa daquele jeito. Isso eu consegui superar olhando com esse olhar da mudança do livre-arbítrio, falar, nossa, é uma experiência, eu tenho gestão sobre esse lugar. E quando a gente muda o nosso olhar, no sentido de eu posso olhar só para aquilo que tem ruim, ou eu posso olhar só para aquilo que tem a sombra. E quando a gente muda e olha com um olhar mais de vida, me surpreenda,
vida, eu quero ver o que tem de positivo, eu quero ver o que tem de belo, eu quero ver o que tem de amoroso nessa situação, a gente realmente começa a olhar o que tem de amor, o que tem de beleza, o que tem de leveza, o que tem de alegria, o que tem de aprendizado naquela situação. Não é que os problemas vão desaparecer, os problemas vão continuar existindo, mas todo problema, quando você olha com uma mente mais leve, com uma mente mais clara, ele tende a se solucionar mais rápido. Ou você vai passar por ele com mais leveza. E aqui que vive realmente o nosso livre-arbítrio, que é a nossa expansão, é qual o olhar que você quer colocar sobre aquela situação? Você quer colocar um olhar de dor ou você quer colocar um olhar de esperança? A fé, uma vez ela me falou uma coisa que falou para um grupo que eu estava canalizando uma mensagem que foi muito engraçada. A fé é a Arcangelina de Miguel. Ok. Que é como se fosse parzinha dele, chama a gêmea dele. E ela tem uma energia muito forte. E ela chama a Arcangelina a fé exatamente porque ela traz essa frequência para a gente, essa virtude, que é a fé, a confiança, a certeza do poder que está em nós mesmos e também no poder, na confiança da fonte de Deus. E ela falou assim, vocês gastam tanta energia tendo medo e não confiando, só que isso também é invisível. Por que vocês não gastam a mesma energia tendo fé ou confiança? Exatamente. Então, assim, às vezes a mesma energia que a gente gasta tendo medo, tendo ansiedade, é a mesma energia que a gente vai gastar para confiar ou para ter esperança. As duas coisas ainda não aconteceram. A ansiedade não aconteceu, o medo ainda não aconteceu. Da mesma forma que a confiança, a esperança, a fé também não está ali, eles não são palpáveis. São decisões, ações, virtudes que são ativas. Então, já que você vai ter que empenhar energia, empenhar atenção, modificar algo em você, por que não usar isso para algo bom? Quer dizer, a gente consegue colocar tantas variáveis de medo dentro da nossa cabeça, por que a gente não consegue colocar tantas variáveis de confiança? Tantas variáveis de fé. E ela falou, eu às vezes demoro para entender a escolha de vocês por ter medo ao invés de confiar. Porque a energia dela é a confiança, então para ela é difícil entender o nosso medo dessa forma. E isso foi uma grande lição para mim, porque eu falei, nossa, é verdade. Às vezes o medo ainda é uma ilusão, porque ele ainda não aconteceu. É diferente para, sei lá, você tem medo de cachorro, mas talvez seja que você tomou uma mordida, alguma coisa, mas o medo de tomar uma nova mordida ainda não aconteceu. Por que não confiar de que o cachorro vai estar sob controle, que você vai passar e não vai acontecer nada? É a mesma energia que a gente usa, só que está tudo aqui, ó, na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. Ou seja, o poder está na nossa mão. Eles só nos inspiram, eles nos ensinam, mas o poder ainda é nosso. E quando a gente lembra que o poder é nosso, nós voltamos a ser co-criadores. A gente escolhe o caminho, a estrada que a gente quer pegar. Sim, sem dúvida. E o caminho, a jornada espiritual, lá está a par da vida diária no concreto, ajudam, aliados um no outro, ancorados um no outro, ajudam cada vez mais a capacitar-nos a estar nesse lugar, não é? A estar nesse lugar de poder, não é? Parar um pouco e tomar essa decisão, não é? Eu vou olhar isto de uma outra forma, não é? Se isto está acontecendo na minha vida, eu preciso disto para algo, não é? Eu posso crescer com esta experiência, eu posso trazer daqui algo que pode ser muito positivo para mim e para as pessoas também, eventualmente, que estão envolvidas nessa situação. Portanto, o caminho espiritual ajuda-nos a colocar cada vez mais aí e depois é um desabrochar mesmo da própria pessoa e do céu. Portanto, eu estou assim também totalmente empenhada em fazer esse processo, porque é difícil, mas pode ser muito transformador. Não, e tem dias que é difícil mesmo, tá? Já vou até consolar todo mundo que está ouvindo e falar, nossa, eu não vou conseguir. Tem dias que a gente não consegue. Falar, hoje eu quero estar umbralino, eu quero estar resmungão, eu quero estar na sombra, alguém me protege, porque hoje eu não estou com vontade de pensar positivo. A gente tem, porque nós somos cíclicos também, né? Tem dias que a gente tem... isso. E também a gente tem que se permitir derrapar, a gente tem que se permitir errar, porque assim a gente aprende também. Claro. Quando eu converso muito com eles, é engraçado os conselhos que eles dão para as pessoas, né? Tem um conselho que é muito bacana, que eles falam assim, todo dia, olha 3 coisas que foram boas na tua vida.
Porque todo dia tem alguma coisa que a gente gostou. Todo dia. Pode não ser nada da forma que nós gostaríamos, mas ainda tem coisas boas ali, que é o que nos permite começar a exercer a gratidão e o amor, sabe? Às vezes é, nossa, hoje o céu acordou azul, ou nossa, hoje não está chovendo, ou nossa, hoje o passarinho cantou perto de mim. Pode ser coisa simples, ou nossa, hoje eu comi uma comida maravilhosa, eu tive uma conversa bacana, assisti um podcast que eu adorei, sabe? Coisas simples que a gente vive no dia a dia, porque a gente tem o hábito de olhar para aquilo que nos falta, para a escassez, e isso deixa a gente num local muito afastado da beleza da vida. Então, começa a olhar todo dia três coisas. O dia tem 24 horas. A gente precisa escolher Claro. 3 coisas no dia que você fala assim, uau, isso aqui foi bacana hoje. Para trazer essa energia, sabe? Mas, Sim. principalmente, olhar também todos os dias 3 coisas que você gosta em você. Ou 3 coisas que você fala assim, nossa, aqui eu fui bacana. E a gente só mete o pau na gente. Aqui a gente, no Brasil a gente fala mete o pau. A gente só critica. Não é? Pelo menos quem é mais crítico que nem eu, fica de cara, a gente só vê nossos defeitos, por que que a pessoa não gosta da gente, ou aquilo que a gente falhou, a gente não vê as coisas boas que a gente faz no dia a dia. E às vezes uma coisa boa é, nossa, eu passei por uma pessoa, tem um sorriso e foi bacana. Sabe, talvez tenha sido bacana. Foi bacana para a pessoa? Não sei se foi bacana para a pessoa, mas foi bacana para você? Olha para isso e fala, nossa, eu gostei disso aqui em mim. Isso aqui foi gostoso. Não faz mal que todo dia é a mesma coisa, que você faz coisa bacana. A gente não precisa inovar todo dia. Mas o que você fez todo dia? Que você fala assim, nossa, isso aqui, ó, posso falar, eu mereço o amor de Deus, eu mereço ser amada, porque isso aqui é bacana em mim. A gente perdeu esse olhar. A Sim. nossa sociedade, essa matrix, eu falo dessa dualidade, nos deixou muito rígido. Às vezes, quando a gente olha a criança tem muito disso, ela vive a vida como uma grande fantasia, ela vive com encantamento. Quando a gente cresce, a gente perde esse encantamento. Mas por que não resgatar? Não vamos sair vestida de fada, de ET na rua, não, tá, gente? Por favor, evitem sair fantasiados. Mas traga o encantamento de volta, sabe? Essa habilidade de ver coisas bonitas, de ver coisas belas, sobre si mesmo, principalmente. A gente precisa resgatar isso. Sem dúvida, sem dúvida. Cíntia, a Cíntia fala muito dos contactos que tem com estes seres multidimensionais e das conversas que tem, do quanto recebe e do quanto depois repassa e partilha. Como é que esses contactos acontecem? É algo telepático? É visual? É uma sintonização de frequência? Como é que se processa consigo? Depende, tá? Depende do ser, da frequência que ele tá e do dia que eu estou um pouquinho aqui na minha mediunidade. Em geral, é um movimento, o que acontece comigo? Eu percebo como se fosse uma energia, uma frequência. Às vezes essa frequência, ela fica meio hologramada, como se fosse uma presença mesmo. Sabe como se fosse um holograma, um efeito de luz? E aí dá uma forma como se fosse física. Mas, em geral, eu percebo essa presença, essa entrada da energia, e aí é como se eles usassem os meus outros chakras, a minha mente, para conversar. Então, faz um download de informação. A informação, ela não chega da forma linear, que nem nós estamos falando, é como se as sílabas, as palavras, seguissem uma ordem. Né? Ela segue uma ordem. O contato com esses seres, em geral, é como se fosse um download de informação. Parece que a informação chegou. Chegou um bloco e aí a nossa mente parece que vai destrinchando. Ou ela chega como um som, como uma voz, né, que seria um pensamento, ou ela chega como uma imagem. Como se fosse um sonho, sabe quando a gente sonha, a gente não lembra do sonho? É a mesma coisa, chega aquela imagem como se fosse uma lembrança. Ou eu estou realmente num processo meditativo de silêncio mesmo da mente, é como se uma parte do meu eu, que seria o corpo astral, o corpo mental, olhando para os nossos corpos espirituais, fizesse a projeção para esse local onde eles estão, e aí ali parece que é uma conversa mais, um contato um pouquinho mais intenso. Okay. O que é que a Cíntia recomenda para quem possa sentir também estar a receber algum tipo de informação desse tipo? O que é que recomenda que se faça logo a seguir? Porque dá-me a sensação que para conservar e depois ter a memória, não é bem presente a informação, ser precisa,
aquilo tem só um tempo limitado de duração, digamos assim. É porque parece que abre o download, né? Parece que a Sim. mensagem veio e parece que ela foge rapidamente. Primeira dica que eu dou é tenha paciência com a tua mente, com o teu cérebro, com a tua energia. Conforme a gente vai expandindo, vai treinando, vai se permitindo o contato, ele vai ficando cada vez mais fácil. É a mesma coisa quando a gente vai ler algo, aprender um idioma que a gente nunca aprendeu. No começo não é difícil. Depois a gente não vai se acostumando, vai aprendendo, vai acostumando e vai sabendo como lidar. É um movimento também da nossa energia, do nosso cérebro. Então, qual a recomendação que eu tenho é, quanto mais silenciosa a nossa mente, mais fácil para a gente processar. Então, crie o hábito ou exercícios de como que você silencia, como que você consegue só, não é silenciar de, nossa, tá muda a minha cabeça, mas como você não está se apegando e tentando controlar os pensamentos. Seria, assim, um estado meditativo para quem gosta, mas também seria um estado de uma atenção plena com possibilidade do vácuo, possibilidade do silêncio, para quem não gosta de meditar. Onde eu percebo que muita gente recebe o contato de mentores, de seres, dessas mensagens amorosas, um aconselhamento que ninguém percebe. Em atividades básicas do dia a dia, porque a pessoa não está precisando colocar muita energia, muita atenção. Então, às vezes, eu estou lavando a louça, vem uma mensagem. Muitos recebem Ou tomar banho. tomar banho, principalmente por conta da água, que também é um amplificador, é um conector. Às vezes, eu estou andando, eu estou olhando, nossa, parece que veio aquela resposta. A resposta chegou fora da tua linha de raciocínio. Isso já é uma comunicação dos mentores. Começa a se acostumar. Quem está com esse contato mais intenso, o que eu recomendo? Gente, deixa um papel ou um bloquinho de notas, ou abre um grupo no WhatsApp com você mesma. E aí, o que você faz? Manda mensagem de voz. Eu faço isso. Para não esquecer. Eu faço muito isso, porque a mensagem, às vezes, ela chega de uma forma tão rápida, e eu estou fazendo alguma coisa, que aí eu mando uma mensagem para mim mesma, para depois revisitar. E aí, quando você revisita a informação, parece que a informação ela volta, o download volta. Porque em algum lugar aqui na nossa mente ele se perdeu. Então, você tem, às vezes, que anotar coisas básicas ou mandar a ideia central para depois você conseguir, com calma, silenciar e entender aquela mensagem. Okay. Mas tenha paciência com o próprio processo, porque nós vamos nos acostumando aos poucos, e eles vão se acostumando também com qual a melhor forma de se comunicar com você especificamente. Que nem comigo é muito essa mediunidade mental. Eu sento, paro, aí é como se já viesse a energia, a projeção, e aí a voz já fala, as vozes já falam na minha cabeça. Vamos colocar dessa forma. Não é tanto mais o ouvido daqui, como o espírito, às vezes parece que a gente ouve com o ouvido daqui, seres multidimensionais, arcanos, companhia, parece que a gente ouve com o resto da cabeça, sabe? É engraçado. E então, comigo é dessa forma, mas eu percebo que muitas pessoas, às vezes, são imagens, são músicas, são sincronicidades, números que começam a aparecer, animais que começam a aparecer, que fazem sentido para a pessoa, cores que começam a aparecer, que reforçam a conexão daquela pessoa, ou até sonhos. Essa mensagem, principalmente quando a gente está naquele limite de eu vou começar a dormir, eu estou voltando, nesse limite entre o acordar, tem muita mensagem que chega. Então, qual que é a recomendação também que eu dou para todo mundo? Não levanta que nem um maluco da cama, sabe? Estou com o despertador, já levanta, sai no... tinha um brinquedo aqui no Brasil que chamava pula pirata, sabe? Que na hora que espetava, o bichinho pulava. Não levanta igual o pula pirata. Acordou, respira, tenta processar se veio alguma mensagem ali, estica, alonga o corpo, aproveita aquele momento para estar de volta, sabe? Para tentar perceber o que está ali no espiritual, que está ali ainda na tua mente sendo processado, porque o teu corpo astral ele foi para algum lugar enquanto você estava dormindo. Como que a gente traz essa informação? Permitindo essa consciência, né? Tem um exercício que eu gosto de fazer quando a gente quer ter mais informação, que é muito bacana para quem ainda não quer ter o contato tão físico, vamos colocar dessa forma, tão intenso, mas quer experimentar e quer ouvir os mentores. Antes de dormir,
o que que você faz? Você coloca, imagina assim, 3 bolhas em volta de você no teu corpo. O que que você vai fazer com essas 3 bolhas? Elas vão ter 3 cores. A primeira é um branco bem cristalino. Então, você imagina assim, uma luz branca bem cristalina envolvendo o teu corpo. E aí você pede o quê? Que todos os teus corpos espirituais estejam alinhados e estejam compartilhando informações. Porque às vezes a gente vai receber informação no nosso corpo mental superior ou pelo nosso corpo mental inferior, e aí a gente aqui no físico não consegue receber informação. Bagunça, sabe, na hora da gente fazer a nossa tradução. Então, o branco é para isso, é para manter a consciência única, a sua consciência do seu sistema energético único, concentrado numa experiência. Depois você vai colocar uma bola azul, uma bola amarela, desculpa, amarelo-dourada. O amarelo-dourado é o CEP, para onde você quer ir, sabe o zip code? Então, se você vai falar, olha, eu quero lembrar de uma experiência com os meus mentores, eu quero aprender alguma coisa, você precisa de uma clareza sobre uma situação, fala, eu quero ter uma experiência com os meus mentores que me traga clareza sobre a situação A, B ou C, você define lá a situação. E no final você coloca uma bolha azul. O que que é? O azul é o quê? A proteção, para que tudo isso, toda essa experiência esteja protegida, que seria a energia de Miguel. E aí vai dormir. Você está lá, com seus corpos alinhados, com o direcionamento daquilo que você quer se lembrar, e com a bola azul da proteção. E aí fala isso mesmo, fala assim, eu me permito lembrar da experiência, tudo aquilo que puder ser trazido. E aí acordou, acalma o coração, estica um pouco, vê se alguma coisa veio na mente. Não veio nada, não tem problema. No dia seguinte, faz a mesma coisa. Uma hora começa a vir. Sim, sem dúvida. É, É questão de treino, é tudo treino. É que nem andar de bicicleta, vai ficando mais fácil com o tempo. É isso mesmo. Cíntia, obviamente nós falamos aqui de algumas questões que têm um nível de abstração grande, muitas delas são questões metafísicas, e há um termo que se tornou muito popular mesmo no contexto espiritual, que é o da Matrix. Uhum. Que estamos, pronto, segundo algumas pessoas defendem, estamos a viver um sistema de ilusão programada, o universo é um holograma, para alguns, para outros é um organismo vivo. O que é certo é que nós temos aqui uma experiência muito concreta, não é? Obviamente, como disse ainda há pouco, pese embora a realidade possa ser sistémica, a nossa vivência, ela desenvolve-se de uma forma, não é, encadeada, linear. Mas como é que nós podemos, assim, abraçar toda esta situação? Talvez a Cíntia já tivesse explicado, mas qual é a sua percepção e dos seres com quem está em contacto para nos elucidar sobre esta realidade? Tá. O que eles falam sempre, a minha percepção também, toda a realidade é a realidade que a gente percebe. Então, quando eles falam a Matrix, às vezes parece algo que é muito nocivo. Só que é a realidade, às vezes, que a gente está percebendo naquele momento. Só que existem vários níveis de realidade, de acordo com aquilo que a gente se permite perceber. O que eu, Cíntia, tá? E aqui não são nem os seres em si, considero que seria a grande Matrix. É a gente entender ou achar que estamos aprisionados. Sabe esse sistema que seria a nossa roda de samsara? Não sei se vocês já ouviram esse termo, que é o quê? Você passa por uma experiência física onde você tem que viver ali num sistema de karma e dharma, de experiência do que você está depositando, do que você está colhendo, mas você nunca é livre. Você sai da terceira dimensão da experiência física, você vai para uma dimensão espiritual para continuar aprendendo e volta para cá. E sabe, é como se você sempre estivesse naquela roda compulsoriamente. O que eu acho que é um ciclo de morte e renascimento. Mas quase sem evolução. Isso, infinito, sabe? Aquela morte e renascimento infinito. O que eu considero que é sair da Matrix? É a gente ultrapassar esse ciclo obrigatório. É nós estarmos tão conscientes e tão responsáveis que nós passamos a selecionar e perceber como vai ser a nossa experiência, tanto no mundo espiritual como no mundo
físico aqui na nossa experiência encarnatória. Então, a Matrix, para mim, é muito essa forma de percepção. Você quer ficar preso na ilusão da dualidade, onde você é só um escravo das normas, ou você quer assumir a tua divindade, a tua fagulha divina, o teu pedaço de Deus, a tua santidade, a tua alma grandiosa, não importa qual termo que você use, e realmente começar a ser o capitão do teu destino, o capitão da tua jornada, capitão da tua vida e daquilo tudo que você experimenta. Eu acho que essa é a grande transição, quando a gente começa a ter a consciência de que nós somos responsáveis e de que nós fazemos parte do coletivo e que cada ação que nós temos impacta também o coletivo. Cada decisão que nós tomamos impacta a nossa experiência e impacta a experiência do coletivo. E aí começar a ajustar a ponto de conseguir se tornar uma fractal ou uma consciência responsável o suficiente para poder decidir quando vem numa experiência humana, quando vem numa experiência em outro local, quando quer trocar de roupagem e decidir realmente como que vai ser esse trajeto. Acho que aqui é esse processo que nós estamos, que eu acho que é o mais incrível, de se redescobrir, se redescobrir como uma parte poderosa da criação, sabe? Não só um escravo do sistema. É isso mesmo. Portanto, obrigada aqui pela sua visão, Cíntia. Ou seja, é devolver-nos essa concepção de que o nosso poder é ilimitado, não é? Que nós podemos estar na posse, tomar propriedade desse mesmo poder para, não é, seguirmos todo o processo com outro nível de consciência e também de autonomia. De autonomia, de percepção. Percepção, muito bem. É muito bacana essa parte da transição. E a gente está todo mundo experimentando junto, é isso que é mais bacana. Tem gente para se apoiar, né? Exatamente. Cíntia, estamos a caminhar assim para fim, esta conversa está a ser deliciosa, mas eu não gostaria que falasse também um pouco dos arcanjos. Ou seja, nesta estrutura cósmica, qual o papel dos arcanjos? Elas são figuras, algumas delas que nós conhecemos através da religião, são arquétipos conhecidos, têm com certeza frequências específicas. Podia explicar um bocadinho melhor? Você sabe que eu tenho um amor por arcanjos, né? Por esses seres, porque acho que foi uma das minhas primeiras experiências. Para mim, na minha percepção aqui, puramente, todos são seres multidimensionais. O que seria um multidimensional? Consegue estar em várias dimensões ao mesmo tempo. É como se eles experimentassem um pouco da onipresença e onisciência de Deus, né, do divino, da fonte. Arcanjos, para mim, esses anjos, em geral, tirando o estigma até religioso, é o que na nossa linguagem desses multidimensionais nós chamaríamos quase como se fossem supraconsciências. O que isso significa? São consciências, percepções, que se aproximam muito da própria consciência do divino. Por se aproximar tanto da consciência do divino, eles não têm tanta dualidade, eles são como se fossem expressões das virtudes, expressões dos dons, expressões de frequências de Deus. Só que a gente coloca nomes, que é como se a gente quisesse traduzir essa frequência para aproximar daquilo que a gente consegue trazer para a nossa realidade. Então, para mim, anjos, eles são como se fossem frequências vibratórias, que quando a gente coloca atenção, coloca um nome, é como se a gente trouxesse corpo e energia, vamos colocar desta forma. Então, arcanjos, esses celestiais, gerais, anjos, arcanjos, pode chamar do que for, eles sempre estiveram próximos de nós, dentro dessa pureza, sabe? E nos ajudando muito nos nossos processos. Então, independente da religião que a gente olha, então quando a gente vai olhar um pouco pelo espiritismo, eles vão chamar de mentor de luz, como se fosse uma elevação maior de luz. Quando a gente olha para o cristianismo, para o católico, a gente tem aquela figura do anjo, né, dos seres alados, dos seres também tão próximos de Deus. Quando a gente olha para a Kabbalah, tem toda aquela questão dos nomes cabalísticos e as hierarquias angelicais, mas o que é importante a gente entender para nos conectarmos com eles? São frequências de Deus.
São seres que assumiram um nível de consciência tão alto que eles já se aproximam do divino. Só que mesmo tão alto, eles projetam como se fosse o corpo, a frequência, através de um nome, através de uma energia, para estar próximo de nós, para nos ajudar. E aí nós temos a frequência masculina, que seria mais essa frequência voltada à ação, que seria o arcanjo, e a frequência feminina, que seria mais a frequência do sentir, da virtude, que seriam as arcangelinas, sempre trabalhando em dupla, sempre trabalhando em equilíbrio para nos ajudar, para nos conectar. Então, dependendo daquilo que você sente ser necessário, encontra, de repente, a virtude, ou encontra um anjo, um arcanjo que você tem simpatia, porque eles não têm aquele negócio de, eu sou responsável por isso, se você quiser outra coisa, você vai ter que pedir para aquele ali, porque aquele ali, aquela energia, estão próximos do divino, então eles conseguem vibrar em muitas frequências, só que eles têm aquela identidade do quão divino é aquela energia dentro deles, que eles assumem algumas posições. Eu acho que o mais próximo hoje de nós, os que ficam, né, mais próximos, e aí eu falo que até olhando para a Igreja Católica, já tinha mais referências desses três, seriam Arcanjo Miguel e Arcangelina Fé, porque Miguel acaba sendo um grande regente planetário, de um ser poderoso de proteção, de guiança mesmo nesse processo de despertar, para ajudar a gente a despertar, nos lembrarmos da nossa centelha divina. Arcanjo Rafael e Maria são muito próximos por conta de todo o trabalho com cura, com o resgate da compaixão, com a misericórdia. Gabriel e Esperança, porque são os grandes comunicadores, e eles também ajudam a reativar muito dessa energia. Mas todos eles se unem no nosso trabalho. Hoje eu tenho contato com 13 mais intensamente, mas toda hora aparecem alguns outros também dando suporte a todos nós. Ok, fantástico. E a Cíntia estava a falar, eu estava-me a lembrar, não é, de todo este processo de transição planetária que está sempre a ser mencionado, a ser referido, e queria pedir uma fofoca. Apesar que eu tenho essa fama de fofoqueira astral, né? O que eu sei eu conto, gente, eu não guardo informação, não. E nós estamos sempre a ouvir, estamos no fim de um ciclo, a iniciar outro ciclo. Aliás, tudo o que está a passar, não é? No próprio planeta, com muitas situações a mexer, a ferver, não é? A nível político, temos vários sistemas a funcionar assim, não é? Infelizmente, algumas situações também a nível climático, a nível ambiental, muita situação está a acontecer. Com toda esta demanda, não é, que a espiritualidade vem falando da migração ou da mudança para uma energia de terceira dimensão para a quinta dimensão, o próprio processo, na nossa casa, não é, que é o planeta Terra. Como é que nós estamos, humanidade, não é, para poder acompanhar todo esse processo? Como é que está a nossa evolução? Em que ponto de situação é que está? O que é que fofoca é que pode nos dizer? Nós tínhamos caído um pouco, tá, de frequência, é ruim falar isso, mas nós tínhamos, então teve uma mudancinha de planos. Eu acho que nós que somos humanos, a gente tem uma simpatia com a sombra, né, a gente gosta às vezes de ir para um caminho mais difícil, às vezes a gente não quer pegar o caminho mais fácil, mas depois dessa queda, já veio um reequilíbrio da energia do que estava. A gente passou um ano, mais ou menos, numa baixa muito grande de frequência. Isso já foi reequilibrado. E agora, qual que é o próximo passo? Nós recebermos mais luz. Mais luz não só no sentido físico, né, que a gente imagina, mas no sentido espiritual. Então, a Terra já está recebendo, o nosso Sol, a nossa Terra, já está recebendo luz diretamente. Essa luz antes era triangulada para Sírios e depois ela vinha para cá. O que isso significa? Uma intensidade de frequência mais alta. Então, a gente recebe, além da frequência do Sol, que essas próprias explosões solares, elas acabam trazendo muitas alterações, principalmente as alterações climáticas. Então, a gente percebe uma alteração
da água, do fogo, erupções, uma queda, até uma mudança às vezes, de magnetismo, mas também essa luz espiritual que vem para despertar o nosso, é como se fosse um despertar do DNA, uma alteração do nosso corpo físico. Então, a gente que está passando por esse processo, às vezes se sente um pouquinho mais irritadiço, porque dependendo, gera um desconforto também, aquela luz, aquela intensidade de despertar, a gente está tirando a gente da zona de conforto, gera muito questionamento, é como se a gente tivesse que olhar para a nossa sombra, isso gera um desconforto, gera uma agitação. Para quem já está no processo, fala, nossa, uau, estou percebendo, para quem não está, parece que está sendo oprimido por uma luz, né? Então, a gente tem que estar preparado para acolher os nossos irmãos, né, os nossos irmãos humanos também, que estão um pouquinho mais agitados nesse processo. E fisicamente, às vezes, gera muito cansaço, algumas alterações, parece que a cabeça, às vezes, fica naquele, aumenta e diminui, a gente fica com peso nas pernas, parece que é desproporcional. Então, descartem sempre os processos físicos, mas lembrem que eles podem ser processos espirituais, às vezes dá muita alteração no sono, a gente começa a despertar sistemas de energias novos. Então, a gente tem que esperar que toda vez que a gente recebe mais luz, nosso corpo ele vai passando por um processo de adaptação. É como se o nosso DNA tivesse que ir se renovando, se ajustando, a nossa célula tirando muito da nossa densidade, do nosso carbono, para nos tornarmos corpos com mais luz, né? Que seria dentro da linguagem dos multidimensionais, eles falam que é uma substância que seria sílica, menos carbono, e mais sílica para ser capaz de suportar mais luz. Só que da mesma forma que a gente está passando, a Terra também está passando. E como que a Terra limpa memórias ou acelera o processo dela? Quando a gente vai passar pelos nossos processos pessoais, os nossos processos físicos, às vezes o que a gente tem? A gente tem catarse, a gente chora, a gente fica com dor, a gente fica com agitação. Agora imagina a Terra como uma consciência passando por isso, ela chora. Ela queima, ela precisa eliminar todas aquelas memórias, aqueles processos. Então, como que a gente ajuda? Quanto mais luz a gente conseguir receber, mais suporte a gente dá para a Terra também. É como se a gente entrasse numa harmonia com o nosso planeta. Quanto antes a gente consegue fazer o processo de transição, menos dessa luz precisa ser suportada pela própria Terra, porque nós já estamos conseguindo recebê-la. Então, a melhor forma até da gente ajudar a Terra em seus processos é recebendo essa luz com amorosidade, fazendo nossa lição de casa e reenviando amor para a Terra, para que ela também consiga passar pelo processo de uma forma mais amorosa, porque senão acaba dando essa influência de luz, gera muito desequilíbrio mesmo, né? Principalmente de fogo e de água. Então a gente começa a ver muitas erupções e muitas enchentes, exatamente por conta desse processo também. Além da parte física, realmente, que a Terra ela passa por ciclos de desenvolvimento, o nosso Sol também passa por ciclos de desenvolvimento. E toda essa infusão de luz ainda está entrando numa parte desses ciclos de desenvolvimento. Então, nós estamos literalmente passando pelo processo todo junto e misturado. Claro, claro. E o eletromagnetismo da Terra acaba por nos ir afetando a todos de alguma forma. Algumas pessoas falam dos zumbidos no ouvido, no ajuste de frequência, pronto. Outras pessoas estão falando de vertigens. Vertigem dá bastante, tontura, um pouquinho de deslocamento, parece que você não lembra direito o que aconteceu. Dá um problema de profundidade também, quando a gente começa a expandir a consciência para outras dimensões, parece que a gente vai pegar as coisas e derruba, parece que você perde um pouco da sensação de profundidade, você vai pisar, parece que o chão está mais longe ou está mais para cima. Por quê? Porque quando a gente vai transitando entre dimensões, a gente tem que ir se adaptando, mas dimensões mais elevadas, elas não seguem a mesma regra de tempo e espaço. Então, às vezes dá uma sensação de que o dia está muito longo, mas principalmente porque o dia está muito curto. Parece que o dia tem 13 horas ao invés de 24. Sim, tem essas sensações. São muito parece que o tempo está mais acelerado, ou às vezes parece que o tempo demorou demais para passar. Por quê? Porque a gente está ajustando a nossa percepção de tempo e de espaço dentro de outra dimensão de consciência. Isso significa que quem está passando por isso já está passando pela transição, não adianta mais tentar, não quero ir no ritmo normal, a gente passa logo que é mais fácil. E aí a Terra vai passando também, a Terra em si já está na quinta, o planeta.
A consciência do planeta já está na quinta. Os Então, animais passaram junto para a quinta. Nós que estamos aqui segurando o processo que parece que a gente não quer ir, a gente quer ficar na dualidade. A gente tem nós somos mais enraizados ao sofrimento. Acho que eles são mais sutis, eles são mais leves, eles passam de acordo com a frequência, né? Nós ainda temos todo esse nosso processo mental que às vezes acaba nos segurando um pouco trabalhar, mais. temos que estar mais empenhados e trabalhar fervorosamente na nossa própria felicidade, ao fim e ao cabo, é a nossa felicidade do planeta. Eu brinco com o pessoal que todo mundo vem aqui para a Terra que acha que vem de férias. Ninguém veio, não, viu? Veio todo mundo para trabalhar. Quanto mais a gente trabalhar, mais rápido a gente passa pelo processo. Ninguém veio a desfile, não. Ninguém veio. Todo mundo achou que aqui era o Caribe cósmico, que vinha em férias, mas não é férias, não, viu? A gente veio aqui para trabalhar. Ok. Cíntia, eu ia pedir aqui para quem nos acompanha no The Talk and Talk Zone hoje, ou quem vier a assistir mais tarde, neste preciso momento, fevereiro de 2026, aqui em Portugal, o nosso país está a atravessar por um momento de grande adversidade, mesmo muito profunda, a passar por situações que nunca, não há registro histórico de ter havido inundações, a este nível, com tempestades, uma corrente de várias tempestades consecutivas. Portanto, a situação é realmente muito, emocionalmente muito intensa, o país está verdadeiramente consternado, estas lágrimas são de todos, não é? É deste território, está a acontecer também pelo globo situações idênticas. Eu gostaria de pedir a você uma meditação que nos ajude para momentos de grande adversidade, porque eles estão aí para nos ancorarmos, para ficarmos mais fortalecidos, para não perder a esperança, a fé, não é? A coragem, que são tão importantes, a confiança no futuro. Podíamos ter assim um pequeno... Podíamos, vamos lá. Deixa eu pegar só uma ferramenta para me ajudar. Vamos hoje todo mundo trabalhar para a Terra, né? Eu acho que a gente faz parte do nosso processo. Deixa eu só pegar um momento. Vamos lá, eu peço que todo mundo alinhe a coluna. Se coloque numa posição relaxada, os pés no chão. Quem estiver assistindo deitado, só estica um pouquinho o corpo. E agora vamos respirar fundo 3 vezes para ir tranquilizando o nosso corpo. Cada vez que a gente inspirar profundamente, você vai sentir uma leve luz entrar. Quando expirar, você deixa sair a sombra, sair a neblina mais densa. Então, a cada respiração que você fizer, você vai puxar tranquilidade, para ir soltando os músculos, para ir soltando o maxilar, para ir soltando a percepção. Então, vamos lá. Eu respiro a luz. Eu solto a densidade. Eu respiro a luz. Eu solto a densidade. Eu respiro a luz. Eu solto a densidade. Agora, cada vez que eu falar um pouco de um arcanjo, um pouco de uma cor, eu peço para que vocês sintam essa luz, essa frequência envolvendo o corpo de vocês, como se fosse um grande círculo de cor. Eu peço a amada presença do Arcanjo Miguel, Arcangelina Fé, que nos inunde com a sua luz azul e traga a força da vontade divina, o propósito do plano de Deus e a fé inabalável. Eu peço ao Arcanjo Jofiel e Arcangelina Constância que nos inunde em sua cor amarelo-dourada para trazer a sabedoria para que possamos aprender,
conhecer e nos comunicar, sempre em sabedoria. Peço ao arcanjo Chamuel e a arcangelina Caridade que nos inunde com a sua luz rosa, a luz do amor incondicional, que nos conecta à fonte e ao todo. Eu peço a arcanjo Gabriel e a arcangelina Esperança que nos inunde em sua luz branca cristalina, para que tenhamos consciência, iluminação e alegria nos processos. Eu peço ao amado arcanjo Rafael e à amada Mãe Maria que nos abençoe com a sua luz verde esmeralda, para que nos cure das dores que conhecemos e das que não conhecemos, e para que nos olhe com compaixão e nos ajude em toda a nossa redenção e resgate da nossa luz interior. Eu peço ao arcanjo Uriel e a arcangelina Graça que nos inunde com o fogo rubi dourado, com a sua luz flamejante, que transforma o nosso eu e nos atende em emergências e nos socorre nesse momento, para que transforme os nossos corações e nos traga paz. E eu peço a arcanjo Zadkiel e a arcangelina Harmonia que nos inunde com a sua luz violeta, para que transmute toda dor em amor, em alegria, em bênçãos, em prosperidade e em conexão com o divino. Agora eu peço que vocês prestem atenção com essas 7 cores circulando fortemente. E prestem atenção no coração. A cada batida de coração, essas luzes vão entrando no corpo. Permita que a luz entre em vocês. Primeira batida entra o azul. Segunda batida, o amarelo. Terceira batida, o rosa. A quarta batida, o branco. A quinta batida, o verde. A sexta batida, o rubi. A sétima batida, o violeta. Agora com essa luz presa, inundando o coração e o corpo de vocês, eu peço que vocês imaginem seu país, sua cidade, seu bairro e todo o planeta Terra. E que essa luz que foi absorvida por vocês irradie para o planeta, para o país, para o estado, para a cidade. Vocês são um com a fonte, um com a luz do divino, um com os arcanjos e arcangelinas, e podem irradiar essa luz agora. Deixa essa luz brilhar para a Terra, para todos aqueles que precisam, porque vocês são fonte e receptáculo da luz. Vocês são receptores e emissores da luz. Agora eu peço que vocês vão voltando para a consciência. Respirem novamente em profundidade. E se lembrem, quanto mais luz a gente recebe,
mais luz a gente emite. Porque a luz não se esgota. A luz é infinita. Porque vem da fonte. E já está em cada um de vocês. E assim é. Fiquem na luz. Obrigada. Obrigada. Movimentando, respirando. Esse exercício, sempre que vocês quiserem, vocês podem fazer. Recebam a luz e sejam emissores da luz. Todos nós somos emissores e catalisadores da luz. E que toda essa paz, essa harmonia, essa transmutação esteja sobre o país de vocês, que está precisando tanto nesse momento. Obrigada, Cíntia, obrigada aos seres, assim, do fundo do coração. E vamos lá continuar. Agradeço. Agradeço a vocês. Vamos continuar assim para fim. Cíntia, gostaria que falasse um pouco dos seus projetos, como é que podem encontrar a Cíntia, o que é que está ao nosso alcance, que estamos aqui do outro lado do Atlântico, que possamos assim desfrutar também daquilo que a Cíntia vai trazendo até nós. Sim, é bom, eu tenho um projeto aqui, que é o projeto Claridade. Claridade é o nome de uma arcangelina, que é a arcangelina da luz, a arcangelina da clareza também. Como que vocês me encontram? Pelo Instagram, ou aqui pelo YouTube também, é a mesma coisa, é Cíntia Camerim Claridade, que é o nome do projeto. Eu tenho uma equipe que me ajuda com os atendimentos, então a gente faz presencial, mas a gente faz principalmente atendimento online, então de qualquer lugar do mundo, com terapias diversas para ajudar as pessoas a se reencontrarem outras missões, reequilibrarem os corpos espirituais, energéticos e tudo aquilo que precisa ser ajustado de energia. Pelo Instagram tem uma bio, que lá tem o site, você consegue olhar um pouquinho a carinha dos terapeutas. Tem um número do WhatsApp também, que é a pessoa que me ajuda com os atendimentos. A gente vai subir uma agenda também em breve pelo site. Nós temos um grupo no Telegram, que é um grupo que nós chamamos de Somos Faróis, onde a gente troca muitas experiências, faz live, eu trago algumas mensagens que são canalizadas lá também. Quem tiver interesse em participar, é um grupo gratuito, é só ter o Telegram instalado, entra lá, também está o link na bio. Pelo site nós também fazemos envio de frequências todo dia para ajudar a harmonizar, todo dia não, toda segunda-feira. Eu faço uma segunda-feira para pessoas em geral, uma para crianças e uma para animais, então vocês podem se inscrever também. E é isso, aí às vezes eu vou nos podcasts, eu vou nos lugares, eu vou tudo comunicando lá pelo Instagram, para quem quiser acompanhar, quem quiser saber por onde eu estou e o que eu estou conversando aí com os seres e toda essa espiritualidade que está vindo cada vez mais para nos ajudar. Ok, obrigada, Cíntia. Vamos terminar, quero deixar assim uma sementinha de sabedoria no nosso coração, assim, para avançarmos por 2026, assim, uma bandeira que seja importante conservarmos. O que é que... O que eu sinto assim, não tenha medo de si mesmo. Nesse processo do despertar, e principalmente nesse ano de 2026, nós estamos quase sendo forçados a olhar para nós. Só que o que a luz me ensina, que tem tanta luz e tanto beleza, tanto amor, tantas coisas boas dentro de nós para se manifestar, para nós enxergarmos, para nós nos redescobrirmos, que não precisa ter medo de olhar para si mesmo. Seja corajoso, olhe para si mesmo, se permita ser diferente, soltar aquilo que não serve mais, soltar aquilo que não faz sentido mais para tua alma, para o teu espírito, para tua evolução. Às vezes a gente tem que aprender a encerrar ciclos, mas quando a gente olha para si mesmo, esses ciclos são mais rápidos de serem encerrados. Então, se permita abrir espaço para o novo. Um novo você, um novo mundo, a nova entrada da luz, que aí é muito gratificante. Então, não tenha medo nesse processo. Tenha fé, tenha confiança, porque a própria Arcangelina Fé vai te acompanhar nesse processo todo. Ok, muito obrigada, Cíntia, muito obrigada. Vamos ficar com certeza de coração cheio com esta live.
com este podcast. Se gostaram, sinalizem com o vosso sincero like, esse também é a vossa responsabilidade. A gente curte, sinaliza, comenta, para ajudar o canal também a chegar mais. A chegar e ir como uma onda de luz, que possa alcançar mais pessoas e para que possamos, em conjunto, ajudar-nos também a todo este movimento, ao nosso planeta. Por isso, muito obrigada mais uma vez, Cíntia, por ajudar-nos a elevar aqui a nossa frequência hoje, com este bate-papo, como se diz aí no Brasil, com este bate-papo delicioso, a falar de assuntos assim importantes, mas com esta leveza, com esta graciosidade, com esta amorosidade. É tão bonito de assistir e ver, por isso estou muito grata também por estar aqui hoje. E vamos manter a nossa vibração alta, pessoal, vamos a isso. Até ao próximo salto quântico, até ao próximo episódio aqui no The Talk and Talk Sound. Até breve. Até breve. Tchau, tchau.